Olá pessoal, nós vamos tratar nessa aula aqui sobre rotina específica para o estudo do escafoide. Tá? Então, antes de tudo, o escafoide ele é um dos ossos que compõem aqui a fileira proximal do carpo. Tá? Ele vai estar articulando aqui com o rádio. Então nós temos aqui a região do carpo, tá? Escafoide, né? Semilunar, piramidal, psiforme. Aí temos aqui trapézio, trapezoide, captato, amato, desenho aqui do âmulo do amato. Então nós temos os carpos, metacarpos, né? E temos as falanges aí. E esse aqui é o osso escafoide, tá? As suas vistas aqui dorsal e palmar, né? O osso escafoide, ele é um osso que ele tem essa forma aqui, né? Escafo, né? Tem a ver com um barco, foide, né? É uma forma de um barco, se você parar para ver ele aqui. É um osso muito importante no punho, responsável por quase toda a articulação aí da nossa mão, né? Com o punho aí, a relação de flexão, desvios, adução, abdução, né? Até mesmo um grau de rotação aí. E ele é um osso que ele recebe uma vascularização. Então nós temos aqui a face ventral, face dorsal, região distal e a região proximal aqui do escafoide. Tá? Nós temos aqui a parte vascular, que é importante a gente conhecer, porque dependendo do tipo de lesão do escafoide, existe uma necrose chamada necrose avascular, porque há um tipo de fratura que rompe, né, esse vaso e deixa de irrigar determinada porção do escafoide, criando aí a necrose, né, a morte, né, tecidual dessa estrutura óssea aqui. Então nós temos aqui na vista palmar, onde vem a inserção aqui dessa parte da artéria irrigando a região do escafoide. E aqui na vista dorsal. Tá? É muito importante aí o profissional ter em vista esse tipo de vascularização, para que ele tenha muito cuidado no momento de receber um paciente com trauma e procurar não fazer esforços, né? Principalmente o desvio ulnar aí, tomar cuidado, porque às vezes o paciente não consegue, tá? E um esforço no momento desse aí pode ocasionar uma lesão para o resto da vida do paciente. Então nós temos aqui os desvios, o movimento articular nessa vista de desvios aqui, né? Temos o desvio radial, lá do rádio, desvio ulnar, que nós evidenciamos melhor, né, o estudo do osso escafoide. Tipo de lesão, os mecanismos da lesão, geralmente as lesões do escafoide tem um trauma característico. O paciente cai com a mão espalmada e a pressão do rádio sobre o escafoide acaba rompendo ele ou no meio ou em alguma porção dele. Tá? Os tipos de fraturas se dão por esse tipo de trauma, porque há uma sobrecarga excessiva sobre o osso e como ele tem aquela forma, né, arqueada, acaba ocasionando algum tipo de fratura. Tá? Então as complicações dessa fratura, desse tipo de lesão, é a pseudoartrose, tá? Uma consideração não completa, a necrose avascular por falta de vascularização pela ruptura do vaso, né? E uma artrose pós-traumática. Então aqui nós vemos o escafoide, né? A fratura, ok? Aqui uma pseudoartrose já. Veja aqui, então a falta de consolidação, né, evidenciando que a fratura do osso. Aqui é um controle, uma pseudoartrose, né, consolidada após tratamento com fios de Kirchner aqui, né, para fixação do osso. Então você já vê que o médico também ele sabe justamente onde ele vai entrar
com fio de Kirchner ou com fio guia para que ele possa fazer a fixação da fratura. Que hoje em dia os médicos podem usar tanto o fio de Kirchner quanto um tipo de parafuso para essa osteossíntese. Existe aqui a classificação também de Phelan e Herbert, né? Essa classificação ela permite o que? Ela permite que o cirurgião seja guiado, né, quanto à forma de tratamento que ele vai utilizar para o tipo de fratura. Então, temos o tipo 1AD1, união fibrosa. Temos aqui a pseudartrose, que é o tipo 2. Tipo 3, uma pseudartrose esclerótica. E o tipo 4 da classificação de Phelan e Herbert é a necrose avascular, pela falta de irrigação sanguínea. Bom, a necrose vascular é o resultado da perda temporária ou permanente da irrigação sanguínea do osso, tá? Ocasionando então aí a morte do tecido. As fraturas do escafoide pode ser no polo proximal, certo? Fratura da cintura do escafoide, fratura do corpo distal e essa fratura aqui nessa região mais inferior, essa fratura tipo osteocondral, que ela fica bem escondida. As mais fáceis da gente diagnosticar, da gente ver tecnicamente, né, são essas duas aqui. Por isso aí a perícia médica, né, o médico está sempre tem um olhar muito preciso, aí o cuidado dos técnicos, tecnólogos, profissionais não habilitados em dar diagnóstico, de fornecer esse tipo de informação ao paciente, tá? Não podemos falar ao paciente se ele tem ou não uma lesão, essa é conduta médica, tá? E outro aqui, em fraturas do escafoide, às vezes demora uma semana ou 15 dias, dependendo do tipo da fratura, para que ela venha aparecer num exame de raio-x, sendo que o médico às vezes pode pedir uma tomografia posteriormente. Então, muito cuidado no atendimento, nesses traumas aqui, justamente por isso. Às vezes você faz a radiografia P e não vê nada e vai lá e pede para o paciente fazer força. Então, muito cuidado, tá? Respeitando aí a limitação de dor do paciente. Então, os riscos do tipo de trauma, então tá lá, né? Necrose do osso, é um fator de alto risco aí. E a perda da mobilidade da mão, devido que o osso escafoide ele vem a se articular com os ossos do carpo e o raio distal. Ele faz esse trâmite aí, ele faz essa ponte, literalmente, né? Então é um osso muito importante na região do punho. Então as incidências de rotina para o escafoide, nós vamos avaliar na vista posterior anterior, que é o PA, lateral e perfil, né, que é um sinônimo, desvio ulnar, chamado de DU aqui, oblíqua interna ou em pronação, oblíqua externa ou em supinação, tá? E o PA magnificado. Aqui no caso para exames no método convencional, analógico, tá? O zoom geralmente é aplicado na estação de trabalho, então você não precisa fazer com o sistema digital aí a incidência de zoom, o zoom, né, que é deixar o objeto mais distante, né, do receptor de imagem para que ele seja ampliado. Então, em sistemas digitais é desnecessário esse tipo de radiografia, ok? Sistemas analógicos aí, faça o que é a magnificação. Ela leva essa estrutura do receptor para que possa magnificá-lo. Então, os fatores técnicos aí vai ser o raio central e perpendicular, salvo no desvio ulnar e perfil corrigido que nós veremos, tá? Distância de 1 metro, faixa de técnica de 45 a 50 kV, proteção, pode dar o avental de chumbo para o paciente, o avental pulvífero, né? Ou o saiote para proteção de gônadas e o protetor de tireoide, tá? Punho em PA, o paciente encosta bem a face do punho, em contato com o receptor, flete levemente aqui a mão, raio central no meio do carpo, ok? E aí nós temos essa vista aqui. Para achar o meio do carpo, você acha o estiloide,
sobe mais ou menos 1 centímetro, raio central direcionado na linha do terceiro metacarpo, tá? Um punho em PA, com a vista aqui de uma fratura de escafoide aqui já tratada, né? Vê aqui essa posição da artrose aqui, o parafuso aqui, né? Fazendo essa síntese, essa vista em PA. Uma variante, o punho AP. Então, o punho AP, ele é muito bom para ver articulações. Porém, o escafoide, veja que ele perde aquele contorno todo alongado que nós temos nele. Mas também é útil em alguns momentos aqui para ver o trajeto do material de fixação da osteossíntese aí. Ok? Então aqui a vista do punho AP, estruturas anatômicas. Aqui se você quiser pausar o vídeo e correlacionar então aqui, né, as articulações, as bases dos metacarpos aqui, né, região aqui rádio, una, processo tiroide da una, né, o escafoide, que é o nosso osso de estudo, região aqui trapézio, trapezoide, âmulo do amato, né, na estrutura da vista do punho. Temos o pisiforme piramidal, sobrepostos aqui, né, e o nosso osso de interesse, tá? Aqui numa vista PA, veja assim como está bem delineado aqui o escafoide. Então nós temos aqui a vista em AP e a vista em PA para o estudo do escafoide. A vista lateral, perfil sobrepondo, né, rádio e una, avaliação do escafoide na sua posição em perfil, ok? Temos aqui a trapézio, né, trapezoide, escafoide, primeiro metacarpo, captato, a posição, sempre ver se essa margem está bem sobreposta, né, sem fazer sombra, para um perfil absoluto para estudo do escafoide. Tá? O punho corrigido, ele atenta a ser o quê? A elevação de mais ou menos 15 graus aqui da mão, tá? E o raio central perpendicular, ou o raio central com angulação de 15 graus. Para quê? Para avaliar essa articulação do punho aqui, ó. Em estudo de quê? De necrose vascular do escafoide, tá? Ou um tipo de lesão nessa articulação aqui. Então, demonstrando aqui agora com o equipamento o feixe angulado e a articulação em evidência, tá? A una dentro, sobreposta, né, dentro aqui nessa vista aqui do rádio. A diferença de um perfil sem angulação, perfil corrigido, ok? Então, às vezes o médico pode pedir um perfil com angulação de 15 graus ou um perfil corrigido do punho, que é justamente essa imagem aqui. Então nós temos aqui esse controle de pós-operatório de punho, né, de rádio distal e una. Nós temos a vista PA, perfil sem correção, e vejo o perfil corrigido, mostrando que o parafuso aqui ele não invadiu o espaço articular. Tá? Lembrando que o perfil, um bom perfil, uma técnica adequada, vai fornecer ao médico que o estudo do ângulo do escafoide. Tá? Então é traçada essa linha, esse eixo. Acha então aqui os pontos do escafoide. Ok? Vem aqui o desenho dele. E faz o que? A medida do ângulo. Tá? De 47 graus que está dentro do normal. Tá? Então em fraturas do escafoide pode ocorrer fratura, pode ocorrer a luxação. E o perfil fornece o que? Uma boa vista para avaliação. Para saber se há uma luxação ou não também do osso escafoide aí, ou de outros ossos associados à
radiação do a anatomia radiográfica do carpo. Então aqui no controle de perfil, né? O normal, põe normal, se põe aqui com várias calcificações, e esse controle pós-operatório aqui, tanto de fratura de escafoide como de lesões ligamentares do carpo. Oblíquas, a oblíqua interna, pessoal, né? Ou em pronação, semi-pronação, em PA, né? Uma oblíqua aqui que você vê aqui, vê bem o osso escafoide aqui, né? A articulação aqui do trapézio escafoide, né? Você delimita bem essa vista aqui do escafoide, uma oblíqua interna. Oblíqua invertida, põe o escafoide mais próximo lá e tem essa outra vista dele. Também é válida, né? Porém, eu acho que faz um contorcionismo um pouco no paciente aí. A outra já é bem necessária para ver a imagem, mas é o meu ponto de vista, ok? Então temos aqui a oblíqua em pronação, né? Em PA, e a oblíqua invertida aqui. Cada uma mostra aqui o colo aqui do escafoide, né? Também aqui bem visualizado. A oblíqua em supinação, 45 graus, tá? essa obliquidade. Vai ver aqui a vista do escafoide bem de frente dele aqui, né? Tá vendo ele bem por baixo aqui, geralmente onde passa-se reto aqui em caso de fratura a fixação, tá? E você vê o psiforme bem demonstrado aqui também nessa projeção, tá? Então temos essa oblíqua externa e um pouco menos obliquado, você consegue ver o que? A relação da articulação aqui do psiforme aqui. Ok, pessoal? Nosso osso escafoide de estudo. Então aqui um pós-operatório, né? Sem sinais de fratura, esse aqui, tranquilo. E aqui um controle que é sem sinais de fratura, perdão. E aqui um pós-operatório, tá? A fixação aqui do material. Na oblíqua externa, supinação, veja então aqui, olha a vista do escafoide e olha a informação que nós damos ao médico aqui, ó, do trajeto desse parafuso. Lembrando que esse paciente teve lesões ligamentares no carpo todo praticamente aqui, ó. Esses fios de Kirchner aqui estão fazendo o quê? Eles estão sustentando a articulação do punho. Tá? Desvio ulnar, aqui sem angulação. O paciente não conseguiu manter o desvio, né? Não teve, perdão, o paciente aqui com desvio ulnar, mas sem angulação do feixe de raio-x, e aqui o feixe angulado, tá? Também chamado aí por alguns de banana vil aí, por causa dessa visualização do escafoide. Então, o desvio ulnar, 15 a 20 graus de angulação no sentido proximal, 1 metro de distância, 45 a 50 kV aproximadamente a faixa de técnica, tá? E a proteção radiológica no paciente. Então, banana vil por quê? Por causa do alongamento. Então, desvio ulnar, raio centrado no escafoide, ok? Vai estar logo abaixo a articulação aqui do primeiro metacarpo, trapézio, tá mais ou menos 2 centímetros abaixo aí. Você tem aqui o centro do escafoide, ou um centímetro mais ou menos acima do rádio, o centro do escafoide. São fáceis de apalpar. E aqui o desvio ulnar sem angulação nessa imagem, e ele aqui novamente com angulação na vista do banana vil aí nessa radiografia, tá? O método de Stasher modificado, o que é? O paciente, em vez de você inclinar o raio, faz o desvio ulnar e põe uma cunha de mais ou menos 15 graus aqui. Ou, em um outro método, você pode elevar um pouco o punho para a visualização do escafoide sem a inclinação do feixe de raio-x. Tá? Muito útil também,
quando o paciente está com o punho engessado, ok? Aqui, esse exame completo aqui, então tanto um controle de pós-operatório, tá? Da fratura do escafoide, quanto nesses outros aqui, de lesões ligamentares do punho. Então esses fios aqui de Kirchner estão fazendo o quê? Eles estão mantendo o punho estável, para que possa ter uma boa consolidação também do osso escafoide. Tá? E aqui uma série, né? Nota bem suavemente que essa fratura, se aqui foi um trauma, o paciente veio, se eu não me engano, depois de uma semana com dor, depois de um trauma. E aí você vê aqui a linha de fratura bem no meio do escafoide, né? Já vê essa mancha mais escura aqui. Aqui no frente, desvio ulnar, e aqui o perfil. Aqui a oblíqua em pronação e aqui a oblíqua em supinação. Aí você nota aqui também outros traços de fratura. Ambos aqui do mesmo paciente, essas 5 projeções. Ok? Então, pessoal, espero ter compartilhado com vocês aí um pouco sobre a rotina de estudo de fraturas do escafoide ou de algumas lesões e os cuidados aí para não agravar uma lesão de parte vascular desse osso. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Deus abençoe e muito obrigado.